Olá, você está no quadro Perguntas que me fazem. E eu já quero adiantar que se você tiver alguma dúvida, você pode escrever nos comentários e eu terei o prazer em responder. A primeira e uma pergunta muito feita principalmente por jovens é: pastor, crente pode fazer tatuagem? É interessante que me parece que o meio evangélico hoje gira em torno só do pode ou não pode. E eu creio que as coisas não são tão simples assim. A resposta não é um simples sim ou um simples não. Obviamente, é não se algo tiver claramente determinado pela palavra para não fazer. O que não é o caso da tatuagem. Mas nós deveremos colocar muitas coisas na balança antes de decidir fazer ou não. A primeira delas é a motivação de fazer uma tatuagem, sendo que a nossa vida deve ser para a honra e glória do Senhor. Eu até cheguei a ouvir dizer de algumas pessoas, eu espero que isso seja brincadeira, né? Que fizeram tatuagens com fins evangelísticos. Ora, por favor, não seja você a dar essa desculpa. A palavra de Deus deve ser proclamada em todos os locais. É muito mais fácil usar outras motivações. E estou falando aqui porque hoje existem algumas tatuagens que têm como um fim de beleza, até de ajudar pessoas que tiveram algum problema, fizeram alguma cirurgia, alguma coisa do tipo na sobrancelha, por exemplo, ou outras coisas do tipo, tá certo? Mas tem que avaliar a motivação. A motivação pode determinar o local, o porquê você quer fazer aquilo. Muitas pessoas querem fazer pela motivação de serem aceitos num grupo ou em determinado local. Perceba, isso não é uma motivação para fazer. Você é amado por Deus acima de tudo. Também deve ser avaliado o meio que você vive antes de tomar uma decisão dessas. Primeiro, eu diria para muitos jovens ou adolescentes que moram com seus pais, se seus pais aceitam isso, e se eles não aceitam, você deveria respeitá-los. Também pode ser o meio da igreja, o tipo de igreja que você frequenta. Isso tudo tem que ser colocado na balança. E tudo com muita prudência. Lembrando que muitas pessoas se arrependeram de terem feito uma tatuagem. Pode ver que a balança começa a pesar quando você coloca as motivações, o meio, possíveis barreiras que você pode encontrar. Sim, isso tem que ser colocado na balança. Por qual motivo você vai criar barreiras com as pessoas ou até barreiras para a pregação do Evangelho? Se você for criar alguma barreira, não o faça. E essa é uma coisa que eu coloco para a minha vida em todas as decisões que eu for tomar. Isso não significa que a nossa vida vai ser moldada pelo gosto das pessoas, mas significa que eu posso ter maturidade o suficiente para não criar barreiras para a pregação do Evangelho. E se alguma coisa pode criar barreiras para a pregação do Evangelho, dadas as motivações, o meio, a cultura local, eu não devo fazer em amor ao próximo. Tá certo? A segunda pergunta é: quanto tempo demora para se tornar membro de uma igreja? Essa é uma pergunta muito frequente entre as pessoas. Ora, isso depende muito da igreja. A nossa igreja, a IPJB, você tem um tempo para se tornar membro. E a gente não tem problema nesse tempo ser demorado. Para quê? Para que você entenda
perfeitamente onde você está entrando, a cultura da igreja, a teologia da igreja. Nós só temos mais pressa, digamos assim, com aqueles que não são batizados, para eles poderem participar da ceia. Mas essa pressa não significa pouco tempo, tá certo? É que tem pessoas que a gente recebe depois de um ano na nossa igreja, no caso. Mas é preciso haver um preparo, é preciso a pessoa saber sobre o local que ela está entrando. E nós gostamos de explicar tudo o que fazemos biblicamente para as pessoas. Eu percebo que muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação a essas coisas. Até muitos irmãos que vêm de outras igrejas e outras denominações, a gente acaba conversando e eles ficam curiosos com relação à nossa igreja. E eu pergunto, e lá onde você estava, você sabia o que era feito e por que era feito? E muitas vezes, muitos irmãos comprometidos com o Senhor não sabiam por que era feito. E nós temos que explicar biblicamente os conceitos bíblicos, como isso ou aquilo, como tais decisões da igreja glorificam o Senhor, mesmo tendo divergências entre denominações. O maior, o mais comum, a base deve ser igual. A igreja deve viver para glorificar a Cristo e a estrutura deve ser toda pensada para que pessoas conheçam a Cristo e glorifiquem somente a Ele. Então não tem um tempo estabelecido, mas nós achamos importante as pessoas que chegam na igreja terem uma base, tá certo? Até porque nós queremos caminhar com essas pessoas por muito tempo, pela vida toda, acompanhando os seus filhos na época do ensino médio ou da faculdade, até se tornarem profissionais, adultos, casados, enfim, e até a velhice. Então é muito importante nós termos esse período, nós podemos dizer, de adaptação ou de conhecimento da igreja antes de receber essas pessoas como membros, tá bom? Que Deus abençoe, mande as suas perguntas aqui na descrição do vídeo e me fale se você gostou desse vídeo, se você concorda, se você acha que receber pessoas tem que ser diferente, tá certo? Ou até em relação ao primeiro vídeo, se você não concorda e por que você não concorda. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.